Use o teorema do valor intermediário para mostrar que existe uma raiz da equação dada no intervalo especificado. Então tá aqui o item 51, mostrar que existe uma raiz dessa equação no intervalo de 1 a 2, no intervalo aberto de 1 a 2. Para isso ele está pedindo para a gente usar o teorema do valor intermediário. Teorema do valor intermediário. Vamos lá, vamos lembrar aqui o que diz mesmo o teorema do valor intermediário? O teorema do valor intermediário diz o seguinte, olha, f contínuo, suponha f contínua no intervalo fechado AB. F contínua no intervalo AB e, além disso, f de A menor ou igual a M, que é menor ou igual a f de B, ou o contrário, f de B menor ou igual a M, que é menor ou igual a f de A, dependendo aqui se f de A é menor do que f de B ou f de A é maior do que f de B. Então, se isso ocorre, o teorema do valor intermediário garante que existe C pertencente ao intervalo AB, existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que o f de C é igual a M. Pronto. Isso que diz o teorema do valor intermediário. F contínua no intervalo fechado AB, f de A menor ou igual a M, que é menor ou igual a f de B, ou o contrário, f de B menor ou igual a M, que é menor ou igual a f de A. Então existe um C no intervalo AB, tal que o f de C é igual a M. Isso que diz o teorema do valor intermediário. Graficamente significa mais ou menos o seguinte, olha, vou fazer um esboço aqui rapidinho de uma função contínua. Pronto, vamos supor aqui uma função contínua. Ó. Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o f de A, ó, f de A, e aqui está o f de B, f de B. Ó. Então, o que o teorema está dizendo para a gente? Qualquer que seja o M que você tomar aqui, olha, qualquer que seja o M que você tomar, ó, f de A menor ou igual a M, que é menor ou igual a f de B, vai existir um C aqui nesse intervalo, tal que f de C é igual a M. Ó. Existe um C aqui, tal que o f de C é igual a M. É isso que diz o teorema do valor intermediário. Pronto, feita essa revisão, vamos começar a responder o problema, né? A fazer a demonstração que ele quer que a gente faça. Muito bem. Já começando a responder. De fato, considere a função f de 1 a 2 em R, f de 1 a 2 em R. Eu não posso considerar que o intervalo aberto como está aqui, porque o teorema do valor intermediário é válido para intervalos fechados. Tá? Então, considere essa função aí em R definida por f de x igual a x à quarta mais x menos 3. Pronto, considerei essa função. Bom, o que a gente observa? F é contínua. Por que ela é contínua? Porque ela é um polinômio, né? Toda função polinomial é contínua. Então tá, a função f é contínua, a função f é contínua. E além disso, agora eu vou calcular o f de 1 e o f de 2, tá? E além disso, vou calcular o f de 1 agora. O f de 1, quanto é que dá o f de 1, hein? Olha para cá, substitui x por 1. f de 1 é igual a 1 à quarta mais 1 menos 3. Isso vai dar 1 à quarta dá 1, mais 1, 2, menos 3, menos 1. f de 1 é igual a menos 1 e f de 2 vai ser o quê? 2 à quarta, estou olhando para cá, 2 à quarta mais 2 menos 3. Quanto é que dá isso? 2 à quarta dá 16, mais 2, 18, menos 3, 15. Isso é igual a 15. Muito bem. Ó, então já tem aqui que o f de 1 é menos 1 e o f de 2 é 15. Então tá. Aí a gente conclui o seguinte, ó. De onde vem o seguinte, f de 1, que é o menos 1, né? F de 1
é menor ou igual a 0, que é menor ou igual a f de 2. F de 2. Aí eu encaixei agora nas hipóteses do teorema do valor intermediário. Olha, o f de 1 é o menos 1, o f de 2 é 15, logo o zero está, como o zero está entre o menos 1 e o 15, o teorema do valor intermediário garante que existe um número aqui nesse intervalo, tal que f dele dá zero. Essa é a ideia. Então tá. Um pouco mais. Assim, pelo teorema do valor intermediário, existe um C pertencente ao intervalo 1, 2, tal que o f de C é igual a zero. Bom, mas dizer que o f de C é igual a zero significa que x à quarta mais x menos 3 é igual a zero, né? Ou seja, x à quarta, não, C à quarta, f de C é igual a zero. Então, C à quarta mais C menos 3 igual a zero. Bom, isso aqui está mostrando que esse C aqui é raiz dessa equação. E além disso, esse C está nesse intervalo de 1 a 2. E aí a gente finaliza o problema, né? Isso mostra que a equação acima possui uma solução no intervalo 1, 2. Por que eu estou considerando aqui o intervalo 1, 2? Sendo que o teorema do valor intermediário garante que existe um C no intervalo fechado de 1, 2. Mas por que eu posso garantir que nem no intervalo aberto 1, 2, melhor dizendo, que no intervalo aberto 1, 2, por que eu posso considerar que o intervalo aberto 1, 2? Pelo seguinte, porque o f de 1 deu menos 1 e o f de 2 deu 15. Então, 1 e menos 2 não tem imagem zero, logo eles não são solução da equação. Por isso que a gente pode considerar o intervalo 1, 2, tá? Então, isso mostra que a equação acima possui uma solução no intervalo 1, 2. Vou até acrescentar aqui, ó, já que f de 1 é diferente de zero e f de 2 também é diferente de zero. Tá? Então tem um detalhezinho aí para a gente observar, porque o teorema do valor intermediário garante que existe um C no intervalo fechado 1, 2, tal que o f de C é igual a zero. Agora, por que eu estou considerando o intervalo aberto 1, 2? Porque o f de 1 não é zero, o f de 1 é menos 1, não é zero, e o f de 2 também não é menos 1, é 15. Então, esse C está no intervalo aberto 1, 2, tá bom?